Olá, pessoal! Então, vamos agora para a nossa aula de ciências de hoje. Nós vamos dar início a um módulo novo, ao módulo 6, Relações Ecológicas, na página 140. Então, pode pegar o seu livro 2 e ir para a página 140, ok? Módulo 6, Relações Ecológicas. E o que nós podemos observar aqui na imagem de abertura do módulo? O que será que essas formigas estão fazendo? Observe com atenção. Agora vamos para essas perguntinhas que nós temos aqui. O que as formigas estão fazendo? Observe aí no seu livro. Elas estão fazendo praticamente uma ponte, né? Para poder atravessar de uma folha para outra. Então, elas estão se ajudando a atravessar. Você conhece outras espécies de seres vivos que trabalham em conjunto? Quais? Então, eu posso citar alguns que vivem em conjunto, que trabalham em conjunto, que são os cupins. E vou dar um exemplo de um mamífero também, né? De mamíferos que são os elefantes. Eles também são espécies que vivem juntas, que trabalham juntas, ok? Você acha que os seres vivos de espécies diferentes também podem se ajudar? Na natureza, a competição por comida é muito grande, né? Por comida e por espaço, por conta dos predadores, das presas, né? O espaço em que eles vivem. Então, fica aquela batalha ali sempre. Porém, em alguns momentos, eles podem se ajudar sim, espécies diferentes podem se ajudar. Eu vou dar um exemplo da orquídea, né? A orquídea, ela é uma planta, um ser vivo, que na maioria das vezes, né? Na maioria não, né? No grande número das orquídeas, elas dependem do tronco de uma árvore. Então, é um ser vivo que depende de outro. A orquídea depende de um tronco para que ela possa sobreviver. Nós vamos agora para a página 141. Nós vamos para começar, analise a imagem. Então, no para começar, nós temos o analise a imagem e é essa imagem aqui. Então, eu posso perceber que a planta serve de alimento para o pato. O grilo serve de alimento para o sapo, o sapo serve de alimento para a serpente. O bem-te-vi, ele serve de alimento para a serpente e para o gavião. E o rato também serve de alimento para o gavião. Correto? Vamos para o número 1. O que as setas vermelhas indicam? Indicam relações alimentares. Aonde? A planta serve de alimento para o pato. O grilo serve de alimento para o sapo. O sapo serve de alimento para a serpente. O bem-te-vi serve de alimento para a serpente e para o gavião. E o rato serve de alimento para o gavião. Correto? Número 2. O que há em comum entre o gavião e a serpente? Os dois se alimentam do bem-te-vi. Correto? Agora, nós vamos para o número 3. O que você acha que aconteceria nesse ambiente se, letra A, o bem-te-vi se o bem-te-vi desaparecesse? Se o bem-te-vi desaparecesse, o que ia acontecer nesse esquema aí? Ia faltar alimento para a serpente e para o gavião, correto? E na letra B, e se o gavião desaparecesse?
não ia acontecer nada, né? Afinal de contas, o gavião não é alimento de nenhum outro animal, de nenhum outro ser vivo nesse esquema, correto? Não. Se o gavião desaparecesse, mesmo ele não sendo presa de outro animal, ia acontecer um desequilíbrio, aonde o número de ratos ia aumentar e também o número de bem-te-vis também ia aumentar. Então, ia desequilibrar a natureza, correto? Nós vamos agora para a página 142. Para aprender ecossistemas. Você já estudou que os seres vivos se relacionam entre si e com os elementos não vivos do ambiente, como o solo, a água, a temperatura, o ar, a luz do sol. Note que essas relações são de extrema importância para a manutenção da vida. Um peixe, por exemplo, não sobreviveria sem a água do rio. Uma anta não sobreviveria sem o ar para respirar. E uma árvore não cresceria sem a luz do sol. A área da ciência que estuda essas relações é chamada de ecologia. Então, eu posso afirmar que um ser vivo ele precisa se relacionar com outro ser vivo e com o ambiente para ter manutenção da sua vida, para se manter vivo, correto? De acordo com a ecologia, os seres vivos podem ser agrupados em níveis de organização. Organismos com características muito semelhantes entre si e que podem se reproduzir, gerando descendentes férteis, constituem uma espécie. Indivíduos da mesma espécie e que vivem no mesmo ambiente formam populações. E um conjunto das diferentes populações que vivem em um determinado ambiente é chamado de comunidade. Então, vamos lá. Eu tenho aqui imagens de lobo-guará, correto? Eu tenho um lobo-guará aqui. Então, ele é um organismo com características muito semelhantes entre si e que pode se reproduzir gerando descendentes férteis. Constitui uma espécie, a espécie do lobo-guará, ok? Depois, quando ele se reproduz, todos os indivíduos de lobo-guará que vivem em uma determinada região formam uma população. Então, todos os que vivem em uma região, todos os lobos, guará que vivem em uma região, constituem uma população. E essas populações, aqui em cima, as populações dos diferentes seres vivos de um ambiente formam uma comunidade, que eu tenho aqui o lobo-guará e o coelhinho, certo? E aí eu tenho uma comunidade. Agora nós vamos para a página 143. O conjunto formado por todos os seres vivos e os elementos não vivos de um ambiente, água, solo, luz e etc., incluindo todas as relações existentes entre esses elementos, formam um ecossistema. Então, como eu vi lá, em um ecossistema eu preciso da comunidade, que no caso são diferentes seres vivos que estão no mesmo lugar, que convivem no mesmo lugar. Mas a luz, a água, o solo, a luz do sol, tudo isso junto forma um ecossistema. Vamos continuar. Já o conjunto de todos os ecossistemas aquáticos e terrestres existentes no planeta é chamado de biosfera. Então, eu tenho ecossistemas terrestres e tenho ecossistemas aquáticos. Nós vamos estudar
nesse módulo esses ecossistemas, ok? E todos esses ecossistemas juntos formam a biosfera. Portanto, podemos afirmar que indivíduos formam populações, que formam comunidades, que formam ecossistemas, que formam a biosfera. Observe o esquema nesta página e na anterior, que mostra os níveis de organização dos seres vivos. Então, eu tenho aí a cobra, que depende do sapo, né? A cobra depende do sapo para se alimentar, o sapo depende do ambiente para viver, assim como a cobra também depende. Então, eu tenho aí a comunidade de seres vivos e os fatores não vivos do ambiente compõem um ecossistema. Será que se não tivesse aí a água, se não tivesse o matinho, a terrinha, a árvore, como seria? Será que esses animais conseguiriam sobreviver? Não, não dá para sobreviver sem a água e sem o solo, correto? Esses são os seres não vivos que eu tenho nesse esqueminha aí. Então, os seres vivos não conseguiriam sobreviver sem os não vivos. Depois eu tenho assim: todos os ecossistemas da Terra formam a biosfera. Então, os seres vivos dependem da natureza e a natureza também depende dos seres vivos, ok? Vamos para a página 144. Relações ecológicas. Como vimos, os seres vivos se relacionam uns com os outros, seja, no caso, uma relação alimentar, né, ou a convivência no mesmo ambiente, ok? Então, como vimos, os seres vivos se relacionam uns com os outros e assim obtêm aquilo de que precisam para sobreviver e se reproduzir no ambiente em que vivem. As interações entre os seres vivos de um ambiente são chamadas de relações ecológicas. A seguir, conheceremos algumas dessas relações. Então, vamos ver quais são os tipos de relações nós temos. Nós já vimos a alimentar, certo? Relações ecológicas positivas. As relações ecológicas que beneficiam pelo menos um dos indivíduos envolvidos sem que nenhum deles seja prejudicado são chamadas de relações ecológicas positivas. Vamos aí para sociedades. Você certamente já viu uma formiga, não é? Esses animais são chamados de insetos sociais, porque formam sociedades organizadas, isto é, vivem juntos e colaboram entre si. Outros exemplos de seres sociais são as abelhas, as vespas e os cupins. Nesse tipo de relação ecológica, os membros se ajudam e se comunicam, e cada indivíduo tem uma função. Então, nós temos no formigueiro, né, cada formiga tem a sua função dentro do formigueiro. Umas de continuar cavando e abrindo espaço no formigueiro, outras de coletar alimento. Um filme muito legal que fala sobre sobre como funciona o formigueiro é um filme chamado Lucas, um intruso no formigueiro. Eu super indico para você assistir. Vamos agora para a página 145. Vamos falar agora sobre o mutualismo. O mutualismo é uma relação benéfica e necessária para a sobrevivência das espécies envolvidas. Esse é o caso dos líquens, que são organismos formados pela associação entre algas e fungos. Nessa relação, as algas fornecem alimento para os fungos, que por sua vez oferecem proteção à água para a alga.
Então, a alga precisa desse fungo e esse fungo precisa da alga. Vou dar um outro exemplo também, que é a da abelha e a flor, né? A abelha precisa do pólen para precisa se alimentar, né, do pólen do néctar das flores, né, colher para se alimentar, para produzir mel. E a flor precisa da abelha, porque quando a abelha pousa na flor, ela se enche de pólen, a asa dela fica cheia de pólen e ela acaba batendo as asinhas e espalhando aquele pólen, o que ajuda na reprodução das flores, né, das plantas. Tem um outro filme também infantil que fala sobre isso, que é o Bee-Movie. É um filme legal também que explica muito bem a polinização. Vamos para protocooperação. Esta é uma relação parecida com o mutualismo, porém, na protocooperação, as duas espécies se beneficiam, mas não dependem uma da outra para sobreviver. Como exemplo, podemos citar a relação estabelecida entre o pássaro anu e o boi. O anu se alimenta de carrapatos e de pequenos invertebrados que ficam presos à pele do boi, prejudicando. Então, ali, no caso, o anu, né, que esse passarinho tá até no boi aí, ele se alimenta dos carrapatos do boi. Então, ele ajuda o boi, correto? Mas o anu, ele não depende do boi para se alimentar, ele consegue achar na natureza o alimento dele, ok? Então, a procooperação, ela beneficia os dois seres vivos, né? No caso, o anu que está se alimentando e o boi que está se livrando dos carrapatos. Mas um não depende necessariamente do outro. Comensalismo. O comensalismo é uma relação entre espécies em que apenas uma delas é beneficiada ao se alimentar dos restos deixados pela outra espécie. Um exemplo de comensalismo é a relação entre o tubarão e a rêmora. Esse peixe se desloca grudado ao corpo do tubarão e se aproveita dos restos de alimentos deixados por ele. Então, nesse caso, só quem está se beneficiando é a rêmora. Para o tubarão, não faz diferença nenhuma, a rêmora não ajuda o tubarão em nada. Então, o comensalismo é isso, é um animal que se aproveita do outro de alguma forma, como a rêmora. Ela se aproveita dos restos de alimento do tubarão, mas não ajuda o tubarão em nada. Inquilinismo. Nas relações de inquilinismo, uma espécie, o inquilino, usa o organismo de outra espécie, o hospedeiro, como moradia. Esse é o caso de algumas plantas pequenas, como samambaias, musgos, orquídeas e bromélias, que crescem sobre o tronco de árvores e, desse modo, conseguem receber maior quantidade de luz. Então, no inquilinismo, é quando um ser vivo, né, no caso aí algumas plantinhas, algumas plantas pequenas, utilizam plantas maiores como moradia, ok? Então, a partir todo esse trabalho de hoje, né, de toda essa aula de hoje, eu vou deixar para a próxima aula de ciências as páginas 146 e 147. Então, páginas 146 e 147 para quarta-feira da semana que vem. Faça esses exercícios com atenção, ok? E um beijo para vocês e até amanhã.